tudo tem o seu tempo determinado. Deus tem um tempo para fazer todas as coisas. Tudo tem um tempo. Entre a sua oração e a resposta de Deus, leva um tempo. Na palavra do Senhor, a gente tem muitos exemplos sobre uma oração e a espera para receber a resposta. Que não é no tempo que a pessoa quer, mas é no tempo de Deus. Abraão esperou 25 anos para receber a resposta no filho tão prometido e querido, o Isaque. Jacó trabalhou 14 anos esperando para casar com a mulher que ele amava, com a Raquel. José, ele esperou 13 anos para se cumprir o sonho que teve. 17 anos. Ele esperou 13 anos, foi o tempo onde ele foi escravo, depois foi prisioneiro. O Senhor Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Ele esperou 30 anos para chegar a hora dele, aonde, antes do primeiro milagre, ele vai dizer para a mãe, ele vai dizer, ainda não é chegada a minha hora, que ele estava esperando. Ele esperou todo aquele tempo, 30 anos. A igreja, depois da ascensão do Senhor Jesus, vai esperar ainda 40 dias em um lugar para receber o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai esperar 3 anos na Arábia. São os anos que a gente não sabe o que aconteceu. A gente entende que foi um momento de oração, antes de fazer as grandes viagens missionárias. Então, tudo tem um tempo para acontecer. Imagina Jó, o tempo que ele teve que esperar para passar aquela provação. No capítulo 1 de Jó, até o último capítulo. No capítulo 1 começam as provações, e só vai terminar no capítulo final, lá no finalzinho de Jó. E ele esperou aquele tempo de provação para receber a honra de Deus. Moisés esperou 40 anos. E Davi foi ungido pelo profeta, mas teve que esperar Saul morrer para poder reinar. E Saul ainda reinou 40 anos. Então, quanto tempo ainda você vai esperar para Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu, a resposta daquela oração, aquilo que você sonhou? Deus tem um tempo para fazer todas as coisas. Não é o nosso tempo, mas é o tempo dele. Feche seus olhos. Vamos fazer uma breve oração para nos aprofundarmos nessa palavra. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, que essa pessoa que está aqui hoje venha a ser fortalecida, venha a ser abençoada por esta palavra, que essa pessoa venha guardar essa palavra em seu coração. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, pode aplaudir bem forte a palavra de Deus. Graças a Deus. Existem 2 coisas que atrapalham quando estamos esperando a resposta de Deus. É a murmuração e a ansiedade. Saul, ele recebeu de Deus uma missão, o rei Saul, que era
aniquilar com um povo ímpio. Mas ele percebeu que estava demorando demais a vinda do profeta. E em muitos momentos, Saul ele vai tomar atitudes de ansiedade. Ele vai ter aquela ansiedade e vai tomar uma decisão errada. Teve uma vez que Deus disse para ele esperar, e ao invés de esperar, ele sacrificou. Outra vez, ele propôs para fazer um jejum quando não era para jejuar. E outra vez, quando era para ele exterminar um povo mau, ele poupou. Sempre tudo baseado na sua ansiedade. Por isso ele foi rejeitado. A ansiedade faz a pessoa tomar decisões erradas. Quando ele era para esperar, ele se precipitou e tomou uma decisão errada. Muitas vezes a pessoa toma uma decisão errada porque não esperou em Deus. A gente vê muito isso quando fala de casamento. Muitas vezes a pessoa se casa com alguém que não era para aquele momento, ou casa numa hora errada, ou não era com aquela pessoa, mas foi a pessoa que apareceu. Então a pessoa vai e se casa. A gente tem visto muito isso, de pessoas que se casam por uma precipitação, por ansiedade, e se casa com alguém que depois, aquele casamento não vai dar certo. E aí acaba depois acabando toda uma boa trajetória na vida por causa de uma decisão errada, uma única decisão errada, por causa da ansiedade. Saul, por causa da ansiedade, ele foi perdendo tudo. Foi perdendo a presença de Deus em sua vida, e a sua vida foi de mal a pior. Uma outra coisa também que atrapalha muito é a murmuração. O povo de Israel, quando saiu do Egito, para chegar em Canaã, era uma caminhada de poucos dias. Mas eles começaram a murmurar no meio do caminho. Então, quando eles chegaram num lugar chamado Cades Barneia, ali era para ser um degrau, para eles chegarem a uma nova etapa em suas vidas, um degrau para alcançar uma promessa de Deus, se tornou aquele lugar, ao invés do degrau, uma pedra de tropeço. E ao invés de eles serem elevados, eles caíram, porque eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, reclamando de tudo o tempo todo. E aqueles poucos dias, era uma caminhada em linha reta de poucos dias, se transformaram em 40 anos. Então isso mostra que a murmuração, ela nos afasta da promessa de Deus. A bênção está tão próximo, mas quando a pessoa vai murmurando, vai reclamando, aquela bênção vai se afastando. Tem muita gente que vive reclamando de tudo. Você conhece alguém assim? Reclama de tudo o tempo todo. Reclama se está fazendo sol, reclama se vai chover, se está frio, reclama da cidade que mora, reclama do trabalho, reclama da casa que tem, reclama dos parentes, reclama dos filhos, reclama do marido, reclama de tudo. Reclama tudo, conspira contra aquela pessoa. Todo mundo está contra mim. Reclama do vizinho. E pessoas assim são pessoas amargas. E a vida dessa pessoa nunca vai para frente. Você vê que essa pessoa nunca é feliz. Ela nunca consegue conquistar algo em sua vida realmente duradouro, porque a murmuração é como se fosse um louvor ao contrário. Ao invés da pessoa agradecer a Deus, ela está sempre glorificando e adorando o diabo através da murmuração.
nós devemos sempre dar graças a Deus. E não se comparar com ninguém. Muitas vezes a pessoa fica se comparando a sua vida com a vida de outras pessoas. Esse não é o caminho. Comparações não querem dizer nada, porque se ainda não aconteceu na sua vida e aconteceu na vida de outra pessoa, é porque ainda não chegou o tempo de Deus na sua vida para acontecer aquilo. Porque um dia vai chegar. O tempo de Deus na sua vida não é o tempo de Deus na vida de outra pessoa. Porque Deus faz tanto por ele e não faz por mim. Se você está servindo a Deus, se você está buscando a Deus, fique tranquilo. Porque Deus vai fazer no tempo dele na sua vida também. Deus vai abençoar você. Agora tudo é no tempo dele, não no nosso tempo. Tem pessoas que vivem se comparando com outras pessoas. Isso é uma perda de tempo e uma grande bobagem. Nós devemos ter um coração grato a Deus por aquilo que Deus tem nos dado. E com um coração contente, agradecendo a Deus, a vida vai se tornando mais leve e a gente vai suportando as dificuldades. Tirar da nossa vida a ansiedade e a murmuração e esperar no tempo de Deus representa um crescimento, uma evolução, um avanço gigante na nossa vida espiritual. Quando aprendemos a esperar em Deus, isso representa uma transformação em nossa vida de fé. Porque fé é você ter força para esperar as coisas de Deus acontecerem. Fé é você saber se guardar em Deus. E quando Deus ficar em silêncio e tudo aparentemente estiver parado, é porque Deus está usando aquela situação para melhorar algo em nossas vidas. Aquele tempo de espera que você pediu, e você sabe que Deus te ouviu, mas até o momento daquela bênção chegar, você está esperando. E ali Deus está trabalhando em algo em sua vida. Se você observar bem, a igreja é a igreja que espera até hoje. O que é que estamos esperando? A volta de Jesus. Como igreja, a gente espera. Espera a justiça que vem do alto, o reino de Deus e a vida eterna. Como igreja do Senhor Jesus, nós estamos esperando. Nós estamos esperando. Esperando a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, é nessa palavra que nós temos que nos apegar e esperar em Deus e saber que tudo tem um tempo para acontecer. Fique de pé, por favor. Amém? Existem pessoas que são precipitadas, ansiosas, que murmuram, que estão sempre a reclamar, que não aprenderam a esperar em Deus. Tudo nessa vida a gente tem que esperar. A gravidez são 40 semanas, é isso? 9 meses. Tem que esperar. Ou a pessoa pensa assim, eu quero ter um filho, e o filho já vai vir na semana que vem. Nem na adoção é desse jeito. Tem que ter um tempo. Tudo nessa vida a gente tem que esperar um pouco. Não adianta. Qualquer atividade importante em nossa vida, não é assim, eu vou e pronto. Tem um tempo. As coisas importantes da vida
elas têm preparação. A pessoa tem que esperar em Deus o tempo que for preciso. Com promessas maravilhosas que recebemos da parte de Deus, a gente não deve ficar se comparando com outros. A gente tem que se guardar em Deus com aquilo que Deus nos prometeu. E não se precipitar, o coração cheio de ansiedade, olhando para os outros irmãos, pensando, ele tem aquilo, eu não tenho. Coisas às vezes materiais, ele tem um carro, eu não tenho. Seu carro vai chegar, sua bênção vai chegar. Eu estou dando esse exemplo, porque tem gente que pensa assim, não, mas olha lá, ele tem tanta coisa, eu não tenho nada. Às vezes o que ele tem, aquela riqueza que ele tem, não traz nem sono nem paz. E às vezes a pessoa tem bem menos, mas tem o principal, que é a presença de Deus. Mas Deus tem um tempo para fazer tudo. Quanto tempo vai demorar? Aí eu não sei, aí eu não sei. Nem você sabe. Podemos pegar qualquer exemplo desse, o exemplo de José. José passou 11 anos como escravo. 11 anos. Não foi 11 dias, 11 meses, foram 11 anos. E depois, quando a coisa começou a melhorar, de repente ficou ainda pior. Foi para a prisão. Agora a vida de José acabou. Estava debaixo da terra, num lugar horrível, uma prisão, um lugar terrível, sem liberdade, um lugar horrível. Um presídio é um lugar horrível até hoje. Quem já teve a oportunidade de ir a um presídio, é um lugar tenebroso. Uma cela pequenininha, mais de 10 homens para usar o mesmo banheiro. Enquanto um está tomando banho, o outro está usando o vaso sanitário. E todo mundo ali, 10 pessoas num quadradinho. Às vezes a comida vem, às vezes não vem tão boa. E aquele lugar apertado. A gente que tem liberdade para andar na rua, para ligar a televisão, para mexer no aparelho celular, para deitar na nossa cama, às vezes não entendemos o que é perder essas coisas tão simples, mas tão presentes, que a gente nem dá tanto valor. Eles dizendo, eu vi uma reportagem por esses dias, que não pode dormir nem com o corpo esticado, tem que dormir encolhido. Porque se for dormir assim esticado, não ia dar para o outro dormir do lado, dorme tudo do lado do outro. Aí tem que dormir todo mundo assim, encolhido. Quando dorme, às vezes ficam até amarrados na cela. Porque para chegar naquele colchãozinho, ele tem que ser um preso de muito tempo, um preso veterano. Porque quando chega logo, não tem direito nem a deitar. Tem que dormir por ali, em pé, agarrado na cela. Fora os gritos, fora a violência, fora a insegurança, fora as doenças. Naquele ambiente insalubre. Imagina a virose, as bactérias. Coisas assim terríveis, as violências, as intimidações, a truculência. José passou por isso. José era bandido? Não. Foi através da mentira e da calúnia. Fiquei sabendo da história de um pastor que foi acusado de estupro em uma determinada cidade. E esse pastor acabou sendo preso. Porém, era uma calúnia, era uma mentira. Alguém que não gostava daquele pastor inventou aquela história. E muita gente acreditou, mas era mentira. E ele foi preso. E acabou que a pessoa que o acusou depois chegou e disse para a justiça: olha, é uma mentira, eu falei isso, mas foi mentira, não foi verdade. Mas ele continuou preso e ele acabou morrendo. E no seu enterro, no velório, ele estava ali, com o corpo no caixão e as pessoas ao redor lamentando. Que injustiça! Mas o semblante dele estava em paz.
Porque mesmo na injustiça, ele foi salvo em Cristo Jesus. José passou por a mesma situação. Estava ali na cadeia, sendo acusado de uma coisa que ele não fez, uma coisa terrível. Mas ele continuou servindo a Deus. E um dia o faraó teve um sonho. E ninguém sabia interpretar aquele sonho. Porém o faraó tinha um funcionário que também foi para a cadeia. E disse: teve um homem lá na cadeia que ele interpretou meu sonho, faraó. Talvez ele possa interpretar também o seu sonho. E aquela foi a porta que Deus abriu na vida de José. Um ex-presidiário e ex-escravo agora estava diante de faraó e Deus estava com ele. E daquele dia em diante a vida dele mudou completamente. E ele passou a fazer parte do governo de faraó. Ele era uma espécie de ministro da agricultura. Ele era uma espécie de administrador geral, um primeiro-ministro. Alguém que tinha uma autoridade tremenda. E a sua vida mudou completamente. Mas tudo aconteceu, foi no tempo de Deus. Então, quem você lembra dos filhos de Jacó? Você lembra de quem foi Simeão, Zebulon? Tem algum livro sobre a história de Zebulon? A história de Dan? Você não está nem aí, você nem sabe quem é Dan. Você sabe quem é José. De José a gente fala até hoje. A gente não fala dos outros irmãos, a gente fala de José. Você sabe quem eram os irmãos de Davi? Davi tinha um irmão chamado Samar. Quem é Samar? Ninguém tem nada sobre ele. É um desconhecido. Até entre os apóstolos de Jesus. Alguém lembra de Bartolomeu? Você já ouviu alguém pregar sobre Bartolomeu? Ninguém não sabe nem quem é. A gente sabe quem é Paulo. A gente quer ter a fé de Paulo, João, de Pedro. Agora, os apóstolos, teve um que traiu Jesus, que foi Judas, outro foi incrédulo, que foi Tomé, e o resto, não sei, tem uma turma lá que ninguém nem sabe o que aconteceu. Porque eles estavam no miolo, estavam no meio. Você já viu aqueles filmes de batalhas antigas, que o herói vai sempre na frente segurando a espada? Já viu? Tem um filme, Coração Valente, do Mel Gibson. Ele está na frente ali, com a espada na mão. O herói é ele. Quem vai no miolo lá, ninguém não sabe nem quem é. No reino de Deus é a mesma coisa. Existem aqueles no reino de Deus que estão à frente. Estes são os que se machucam. Estes são os que se arriscam. Estes são os que se sujam de sangue. Estes são aqueles mais malucos que enfrentam o inimigo de frente. E quem está um pouco atrás, quem está no miolo, esse fica ali só olhando. Não quer se arriscar muito. Ele quer que o exército dele ganhe, para ele festejar. Mas ele não quer sujar o seu uniforme, a sua armadura de sangue e de sujeira. Quem está no miolo nem aparece. Nós sabemos em Deus, na palavra, que o livro das obras está sendo escrito. O anjo está escrevendo sobre a nossa vida uma enciclopédia de coisas que a gente fez para Deus, ou vai ser um livrinho pequeno, ou talvez até uma literaturazinha bem pequenininha. Quem vamos ser diante de Deus? Aqueles que estão à frente da obra, aqueles que se arriscam, aqueles que lutam, aqueles que aparecem. Na obra de Deus, ela é muito parecida com um exército. Quem está à frente e se arrisca mais, e se machuca mais, e sangra mais, e se suja, está ali lutando desesperadamente. E quem está atrás, bom, como não está fazendo muita coisa, né? Então fica dizendo, olha, faz assim. Faz, por que você não luta de outro jeito? Porque não está lutando, então está ali ocioso, então tem muita opinião para dar. Mas não sabe o que é estar à frente da batalha. Mas tem aqueles que são piores ainda. São aqueles que estão lá no final do exército,
do outro lado da ponta. Estes estão lá atrás. E na hora que eles percebem que está começando uma crise, uma luta grande, estes que estão lá atrás são os primeiros a abandonar, são os primeiros a fugir, são os primeiros a atrair os demais. Quando aparece um inimigo ou um problema, são os primeiros a abandonar. No exército de Deus, quem nós somos? O que é que o céu está vendo sobre a nossa vida? Se a gente morrer hoje, vamos fazer alguma diferença? Sabe aquela pessoa que hoje em dia todo mundo quer fazer parte do miolo, do meio. Todo mundo quer ser igual a todo mundo. Ninguém quer se arriscar, ninguém quer tomar responsabilidade, ninguém quer lutar por algo. Mas todo mundo quer fazer parte do miolo. Quer fazer parte ali, todo mundo é igual a todo mundo. Eu não quero me arriscar muito, eu estou aqui no meio do povo de Deus. Davi, ele viu aquela situação do gigante. Davi não era todo mundo. E ele foi e derrubou o gigante. Mas maluco foi o rei Saul que deixou. A Bíblia é feita de homens que não eram homens normais. A fé não é algo normal. A fé é daqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. E seguem à frente e lutam. E se machucam, e sangram, e se sujam. Mas estes são os heróis de Deus. E são esses que Deus lembra. Ninguém lembra. Teve um apóstolo que foi consagrado depois de Judas ter se enforcado. Quem lembra dele? Matias. O que é que fez Matias? Matias ganhou o que para Jesus? Ganhou o que para o reino de Deus? Quem é Matias? Apareceu uma vez só, depois sumiu. O que é que Matias fez? Qual diferença ele fez? Qual diferença o Dan fez, filho de Jacó? Qual diferença? Jacó teve muitos filhos, 12 filhos, se não me engano, e uma filha, Diná. Qual foi a diferença que eles fizeram? A gente só lembra de José. Quem foram os irmãos de Abraão? Ninguém sabe quem é. Eu vi na Bíblia, depois que a gente descobre que Abraão tinha um pai chamado Terá. Mas a gente não lembra não estuda primeiro a história de Terá. A gente conhece primeiro Abraão. Porque Terá para a gente não tem importância nenhuma. Eu sei lá quem é Terá? Eu sei quem é Abraão. Eu quero ser feito Abraão. Porque Terá foi o cara que desistiu no meio do caminho. E nem a gente lembra de quem desiste. A gente lembra de quem insiste. Quem desistiu para a gente não tem nenhuma importância. No reino de Deus, não importa quem desistiu. Não importa se os covardes e os medrosos foram embora. O que a gente lembra é que com os 300, Gideão conquistou os midianitas. É disso que a gente lembra. Quem foram aqueles que fugiram? Ninguém quer nem saber. A gente quer saber dos valentes, que ficaram e venceram. Então que devemos guardar em nosso coração essa palavra. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a nossa bênção não é a bênção dos outros. E não devemos ter inveja de ninguém. Mas devemos ficar firmes em Deus. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus?